Deixa eu apresentar para vocês, então, falar um pouquinho para vocês sobre o meu convidado de hoje, sobre a live de hoje, sobre o tema de hoje. Hoje eu trago uma pessoa muito especial, vou falar um pouco para vocês do currículo desse homem. Engenheiro, médico, terapeuta e não bastasse tudo isso, fundador do Instituto Emerson Feliciano, que é um instituto voltado para a área de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. O instituto fica em São Paulo. E depois de todas essas estrelinhas que eu falei para vocês, esse homem, ele superou aí 2 internações pelo Covid. Vai trazer para nós essa experiência de como foi viver e passar por todos esses desafios e também vai nos dar aí, né, algumas dicas reais como ser humano, como terapeuta, de como a gente pode manter o nosso amor próprio, manter o nosso equilíbrio emocional em meio à pandemia. Deixa eu ver se ele já entrou. Nosso convidado da manhã, do Café com Terapia, Emerson Feliciano! Uhul! Feliz Feliz dia! dia! Cafezinho também. Café não, o meu é chá. Porque É chá? eu não tenho paladar para café, perdi. Não Receba aí, voltou ó. ainda. Chuva de corações para você. Ai, que Fernanda lindo, Tucci gente. dando feliz dia. Kaline Feliz mandando dia, Edna, corações. A Carlinhos. Edna. Josi, Nossa, feliz muito feliz. dia. Um monte de Recebe todos gente esses aí. corações para você, para a gente manifestar o nosso amor, a nossa alegria de tê-lo aqui nessa manhã, de ver o seu rosto, seu sorriso, sua energia, seus olhos. Gratidão pela sua vida, pela sua Ai, recuperação, gratidão também. por essa live. Que prazer ter você aqui. Sinta-se bem-vindo, acolhido e amado. Todos abraçados. Sintam-se todos abraçados. Bom, quero começar te ouvindo. Conta pra gente aí, né, do começo, como que foi lá, desde o Nossa, momento do nossa, estou sentindo alguma coisa esquisita em mim. Quais foram esses sintomas, resultado da Covid, essas internações e a saída, a volta e os dias atuais. Eu e o Emerson, a gente fala super demais. Então, se a gente se muito. deixar, a gente vai fazer café com terapia, almoço com terapia e tudo mais. Então, eu quero que você ligue o modo resumo, porque eu tenho uma lista de perguntas, várias pessoas me mandaram perguntas, e eu já vou emendar essa solicitação de como é que foi tudo isso, com a pergunta da Carla, que mandou assim: existe algo de positivo para tirar dessa situação? Então, eu quero que você já comece trazendo esse resumão de como foi essa experiência muito louca para você e se existe algo de positivo para você tirar dessa situação, eu passo a palavra. Bom, Tamires, assim, desde o começo eu tinha muito medo de pegar, muito medo. Todas as lives, todas as palestras, os Zooms que foram feitos, eu verbalizava isso. Mas não por mim, eu tinha muito medo de passar. Porque como eu estava atendendo também para pessoas, eu estava fazendo atendimento domiciliar, eu estava convivendo, sim, aqui com o pessoal do meu prédio, são pessoas bem idosas, então eu me coloquei disponível para fazer consulta, para ajudar, para comprar remédio, para comprar as coisas. Então, eu tinha muito medo de ser um canal de transmissão. Porque, por um tempo, mesmo se eu fosse assintomático, pior ainda, né? Eu não saberia e eu estaria transmitindo, apesar de tomar todos os cuidados. Então, eu estava dando cursos, né? Eu comecei a dar cursos online e no último curso, sábado e domingo, à noitezinha, das 5 até umas 8. E no sábado eu já saí do curso com dor, uma dor de cabeça. Como a cabeça eu sempre tenho, é o meu ponto fraco, eu não validei muito, né? No domingo foi uma dor de cabeça pior. Aí eu falei, é estresse, porque eu estou 4 finais de semana trabalhando direto, montando os cursos, e durante a semana... Só que na segunda-feira, prostrado, bem assim, bem cansado mesmo, não queria levantar da cama. Aí eu falei, meu,
estado gripal, Uhum. né? Enquanto isso, o Fábio, ele acordou, o Fábio é meu companheiro, né? E o Fábio acordou e a gente estava no quarto, ele começou a tacar perfume no braço dele, que empesteou o quarto. Eu até comecei a espirrar e ele, não estou sentindo cheiro, não estou sentindo cheiro. Aí eu falei, Uhum. meu, ferrou. Aí ele ligou para o hospital, né, que ele trabalha, aí orientaram, Fábio, você precisa conseguir um atestado para você se afastar por 14 dias. Aí ele Uhum. falou assim, você precisa ir ao hospital. Aí ele falou assim, eu vou ter que ir ao hospital. Eu falei, meu, então eu também vou, porque eu não estou me sentindo muito bem, eu vou acabar indo. Mas assim, de boa, ficaria em casa, não iria. Estou ali, médico tigre, né? Aí eu dou conta Uhum. aqui e eu me cuido. Sim. Quando chegou no hospital, eu já não estava muito bem, já não estava respirando muito bem, já tinha sintomas respiratórios, fizeram a tomo, fizeram os exames e aí me deram a notícia assim, olha, você vai ter que ficar internado, você está com Covid e você está indo para UTI. Aí eu me apavorei, né? Você já chegou no hospital e você não saiu mais de lá. Eu não saí. Tá. E eu não tinha essa noção, porque clinicamente eu não estava tão ruim. Eu estava Uhum. bem, mas eu já estava saturando um pouco baixo, já estava respirando. Enfim, fui para a UTI, não consegui ver o Fábio, porque aí já me levaram para a UTI e ele fazendo não sei o quê. Depois ele apareceu avisando que ele também ia para a UTI. Minha nossa. E aí foram os dois para a UTI. Na UTI eu estava bem, e isso é muito legal falar aqui. Uhum. Existe um estigma de que quem vai para a UTI é porque está morrendo, está mal, aquela imagem de um monte de Uhum. parafernália. Não é. Né? Uma UTI é alguém que precisa de cuidados intensivos, está tudo sendo monitorado. Por quê? Uhum. Porque a Covid teve casos da pessoa estar bem de manhã, à tarde está indo para a UTI, no dia seguinte está morrendo. Infelizmente, tem casos assim. Porque Uhum. você está com 10% de acometimento pulmonar no momento, 2 dias depois você já está com 80%. Uhum. Óbvio, é exceção isso? É exceção, mas é uma exceção representativa, que aparece, principalmente para a gente que tem esse acesso aos exames e às informações da saúde. E aí fiquei na UTI, estava bem na UTI, nós ficamos 4 dias na UTI, eu estava bem. O Fábio teve de saturação, teve outros sintomas, os médicos sempre passavam informação um para o outro, né? Deixavam a gente ficar com o celular na UTI, então a gente conseguia. Na verdade, eram quartos no São Luís, aquela área de apartamento, vários andares, foram adaptados para virar UTI. Não é Uhum. aquela UTI que está todo mundo no box, um do lado do outro. Essa é da área dos entubados. E aí, assim, tivemos alta. Quando teve alta, que eu fui para o quarto, eu piorei. Então, eu tive quinta e sexta muito mal. Uma enxaqueca, uma fotofobia, calafrios desesperadores. E sempre olhando para a Uhum. saturação, sempre olhando para a respiração. Só que aí entraram com o protocolo, aí me deram quiseram me dar corticoide, né? Precisaram me dar corticoide, foi numa dose alta, e o corticoide tirou com a mão, assim, os meus sintomas. Sábado eu estava zerado para ir embora. Só que eu estava tomando corticoide EV, e aí o médico segurou, na segunda-feira ele falou, olha, por vocês serem médicos, e tinha gente esperando, tanto para subir da UTI, como da UTI para a enfermaria. Tinha Então ele fila. conversou, olha, tinha fila. Eu vejo que é possível vocês Gente, só um detalhe, fazerem. tá? Só um minutinho. Tudo isso que você está contando foi agora, né? A gente está falando Foi tinha agora. fila, mas foi Agora, foi agora, começo de tá? mês, foi dia 2 com 7, dia 9 de junho. Aí tem a Exatamente. outra parte, que também foi complicado em relação à vaga na UTI. A gente teve alta na segunda, porque eu ia fazer o resto da medicação, eu iria fazer em casa. A da injeção, clexane, anticoagulação, beleza. Ficamos muito, porque nada melhor do que a nossa casa, apesar que é ao lado, por 14 dias. Só que eu cheguei na segunda-feira, a gente feliz,
Na terça, eu acordei com febre. Informação importante, eu vejo muitas pessoas esperarem a febre para, de repente, que está piorando. Nessa primeira fase, eu não tive febre. Assim, a febre é um sintoma importante, mas ela não é definitiva para você estar ou não estar. Só que eu tinha remédio até quinta. Como eu sabia que se eu voltasse, eu ficaria internado, eu fui camuflando, mas só ficava deitado, prostrado, uma sudorese noturna. Na quinta acabou a medicação, eu conversei com uma médica intensivista, amiga minha, e falei assim, olha, eu estou saturando 1% de saturação, que é uma saturação que necessita de suporte respiratório. Ela falou, mas você está dessaturando, você precisa ir. Aí não tinha mais remédio, eu fui, fizeram em torno de 50% dos pulmões comprometidos com a característica do vírus, e uma como eu saí, e era bacteriana pela característica, e como eu estava no hospital, e bicho hospitalar é punk. E aí, UTI de novo. Só que agora eu estava pior. Era febre alta, 39, era dessaturando e não tinha vaga na UTI. Eu fiquei 18 horas no Hospital São Luís, que tem 3 UTIs. São 3 UTIs, 2 foram adaptadas para a Covid e não tinha vaga. Eu fiquei na observação e piorando. E aí eu fui ficando apavorado, fui conversando com o médico, uma transferência para outro hospital. Só que aí saiu a vaga, e aí, assim, na sexta, só isso foi quinta, né? Na sexta saiu a vaga por volta do almoço, e aí entraram com antibiótico, assim, antibiótico forte, e sexta e sábado, assim, eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia ser entubado, eu achava, se eu for entubado, eu não volto. Eu falava com a minha irmã, falava com o Fábio, e falava assim, eu quero ficar quietinho. Eu quero ficar quietinho. A minha coisa é essa, eu precisava ficar quietinho. E o medo, como não sabia ainda o resultado da cultura, mas assim, eu fui para o quarto, fui para o quarto, fui melhorando assim, a falta de... Mas fui para o quarto e fiquei isolado. E é isso, aí eu fiquei 8 dias internado, recebi alta com 15, 14 dias de isolamento, mas assim, o mais difícil foi essa sexta-feira, que eu achei que algo mais grave ia acontecer, e o isolamento no quarto, porque não podia receber visita, não podia sair, eu falo que era o quarto bege do Big Brother. Assim, era só aqueles metros quadrados, e aí me perguntaram aí, o que dá para tirar de bom disso, né? Mas, muita coisa, muita coisa. Uau. Porque eu olhei, primeiro, a permissão de ser cuidado. A gente que é cuidador, a gente tem de só cuidar. Quando as pessoas querem cuidar da gente, a gente fala, não precisa. Não, tá tudo bem. Então, assim, eu não tinha como falar, não tem ser cuidado. E depois, aqui em casa, na quarentena, eu me permiti ser. E também o estar comigo mesmo, né? Eu percebi eu refleti bastante, porque você não tinha outra coisa para fazer. A televisão estava flexibilizando, eu ficava desesperado para quando eu saísse. Falei, gente, quando eu sair, vai entrar em colapso. O pessoal indo no shopping, o governo assim caindo por águas de tanta maracutaia, eu desliguei a televisão. O WhatsApp eu falava mais com a família, onde eu centralizei, porque não dava para ficar falando, né? Eu estava me poupando. Então, eu tive muito tempo comigo mesmo, eu tive uma experiência assim, transpessoal, de fazer oração mesmo, sabe? De agradecer, porque o pior já tinha passado. E eu estava com as sequelas, eu tinha dores, eu tinha que fazer físio, eu tinha uma fraqueza muito grande, mas eu agradecia. Né? E em ver tantas orações que eu recebi, tantos pensamentos positivos. Tanto é que eu me senti na obrigação de fazer os vídeos, porque eu falei, não adianta segurar essa informação, já está vazando, a família não tem condições de informar todo mundo, e já notícia para mim que eu já estava 10 dias entubado. Minha Gente, Nossa a notícia Senhora. está indo, telefone sem fio, e aí eu resolvi fazer o vídeo.
mostrar que eu estava bem, apesar das sequelas. E, assim, essa questão de olhar para mim, de respeitar o que o meu corpo pedia, isso até hoje está muito forte. O meu corpo está pedindo para descansar meia hora, eu vou descansar meia hora, eu paro o que eu estou fazendo. E você sabe, o Emerson era ligado de quando acordava até 1 hora da manhã, né? Então, hoje eu respeito o meu corpo, eu ouço o meu corpo, eu tenho um sentimento de gratidão enorme e tem muita coisa boa, porque, assim, eu fico pensando, hoje, quando eu tratar alguém, está aparecendo um monte de gente com Covid positivo, além da técnica como médico, além da prática, por exercício da profissão, ter a experiência faz ter muita empatia pelo que o outro está sentindo. Porque, assim, infelizmente hoje, na hora que você recebe Covid positivo, dá um desespero. Um estado gripal, pode, mas pode não ser. A Emily Araújo mandou assim: tenho um problema de ansiedade, longe da minha família e dos meus amigos mais antigos. Essa situação me faz oscilar muito de humor e tem dias que eu só quero comer e dormir. Como que eu lido com sentimentos negativos que surgem no dia a dia? É Emily, né? Isso. Bom, Emily, assim, para mim, eu sou suspeito de falar por ser terapeuta. Mas, assim, eu, como terapeuta, eu tenho atendido muita gente. Até atendimento social, a gente criou uma triagem. A Kênia tria alguns casos e a gente tem os terapeutas do Instituto fazendo. A gente fazia muito mais no começo da pandemia, porque foi muito com técnicas cognitivas, enfim. Tá sozinho, a ansiedade está pegando, porque não está pegando só para você, gente, para todo mundo. Pedir ajuda, sabe? Hoje tem muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, se disponibilizando. Tem muita gente aproveitando da situação? Tem, infelizmente. Mas tem muita gente com muitos canais de solidariedade, de compaixão, de estamos juntos, né? Enfim, entre em contato com a gente. Com certeza, ninguém nessa pandemia que entrou em contato comigo ficou... ou eu passava para a Kênia pegar mais a informação para triar. Passar por esse cenário sozinho é desumano. Eu acho que precisa pedir ajuda, precisa contar com ajuda. Então, vai atrás, porque essa ajuda existe. A Cláudia mandou: esse é o melhor momento dessa tal reforma íntima? É o momento certo para começar isso, já que temos tanta resistência? Talvez seja melhor a pandemia passar? É muito subjetivo isso. É muito subjetivo. Eu vejo pessoas de uma profundidade, aumentaram muito. Hoje eu faço... As minhas sessões de terapia são online desde março, né? Eu tinha um preconceito quanto a isso, mas pelo resultado que aconteceu, a gente deu um salto, né? Em tudo, cursos online, lives, enfim. Teve um ganho muito positivo assim para diminuir a distância e usar a tecnologia de forma positiva. Então, isso é muito subjetivo. Eu tenho processos terapêuticos que, nesse cenário, a pessoa assim, deu um salto de consciência, de percepção, né, de entender. Quando as pessoas falam assim, a gente precisa viver o aqui e agora. Eu vejo pessoas assim, mas como viver? Como trabalho? Mas não é ignorar o futuro. Assim, eu estou aqui com você nessa live, eu estou 100% aqui. Eu estou tomando esse café, eu vou tomar esse café presente. Não adianta eu estar aqui, tem que pagar, ou no meu emprego que está sob risco. Não adianta. Então, estar no aqui e agora é algo que as pessoas têm conseguido. Só que, ao mesmo tempo, do lado, o quanto de pessoas que estão tendo crise de ansiedade, que estão entrando num quadro depressivo, que as pessoas ficam brigando contra o medo, mas o medo existe. Eu tenho medo. A questão não é não ter medo. A questão é não piorar a situação. A Letícia, já que você falou do medo, a Letícia mandou... Mas antes de eu falar da pergunta da Letícia, eu quero dar uma cutucadinha na Cláudia, que perguntou, né, se esse é o melhor momento. Não existe outro momento.
O momento é agora. Eu Se a gente ficar esperando o melhor momento para tomar alguma atitude na vida, é só a gente fazer uma breve reflexão de tudo que passou, quantas outros desafios já aconteceram. Agora a pandemia, já teve outras crises, outros conflitos. Então, o melhor momento é o agora. E talvez justamente por estar acontecendo tudo isso, que a gente tem até, inclusive, tempo para olhar para isso. Então, permita-se, dá medo? Dá medo. E aí, trazendo o gancho da pergunta da Letícia, que ela diz assim: como trabalhar nossos medos que estão muito presentes? Qual é a melhor forma de lidar com tudo isso agora? Assim, Eu percebo que o medo é uma energia que está muito Letícia, instalada na nossa rotina, né? de novo, né? Você sentiu medo de morrer? Tenho medo de morrer. Na sexta-feira, num determinado momento, eu acordei meio confuso. Então, eu tive uma experiência, Tamires, muito doida, porque eu achei que que eu estivesse morto. Eu perdia um. Não tava ninguém no quarto. E eu não conseguia tirar essa dúvida com ninguém. O tempo durou muito na minha cabeça. Eu falava assim, gente, será que eu estou morto? Aí eu levantava, eu mexia. Aí eu falava, será que eu fui entubado? Aí eu ficava assim, eu falava alto para ouvir minha voz. Foi muito doido. Então, de morrer. Ali foi, desculpe a palavra, se tiver criança aí, entendeu? Aquele momento. Eu acho que eu morri. Então, assim, temática da morte. Mas eu vou te falar uma coisa importante, que caiu uma ficha muito grande para mim, voltando, como que ganho pode ter, talvez esse tenha sido o meu maior ganho dessa crise, né? Eu comecei a pensar muito como seria a vida das pessoas se eu tivesse morrido. E aí eu descobri que eu não quero ser mais pai de ninguém, eu quero ser avô. Eu me aposentei como pai. Eu não quero mais carregar ninguém nas costas. Eu quero ser avô. Porque avô descansa. Chuva de coração! Avô brinca, sabe? Avô entrega os filhos, os netos para os pais. E foi muito ganho. Eu estou louco para voltar. Assim, eu volto para minha terapia essa semana, aqui. Nossa, eu tenho muita coisa para trabalhar na minha terapia, muita digestão para fazer, mas esse foi um salto quântico. Assim, eu tive muito mais que a minha irmã, seria o meu pai receber essa notícia, minha mãe, que estão isolados, sabe? Os meus amigos, as pessoas mais próximas. Você sabe a rede que nos acompanha, como seria a família Silva, assim, sabe? Eu fui revisitando cada casa, várias casas, e eu descobri que eu, sendo pai, eu gero uma dependência para mim e para eles. Então eu vou emancipar todo mundo, entendeu? Cartas de emancipação, assim, ó. E vou virar avô. Não vou ser mais pai de ninguém. Ai, meu Deus! E o arquétipo do avô que você já carrega, mas agora eu acho que você vai viver no sentido do ancião, no sentido da maturidade, da experiência de vida, que carrega consigo todas essas experiências e compartilha com os que, né, estão vindo agora. Então, você já está nesse DNA, esse arquétipo do ancião, do sábio, do curandeiro, do terapeuta, do médico. Então, agora é mais uma questão de se empoderar desse lugar e soltar esse monte de filho que ele tem, porque ele tem mesmo, viu, gente? Nossa Senhora, a gente é dependente dele. É dependente. Temos que assumir, né? Temos que assumir que nós somos, sim, dependentes de você. E por poucos dias, eu estou emancipando todo mundo. Você vai ter que fazer um novo treinamento para botar toda a família Silva para saber como que faz isso. Olha, a Terezinha Gomes mandou:
Como viver com equilíbrio com o que temos agora, na realidade, sem essas fantasias das redes sociais? Eu vou pegar um gancho nessa pergunta com uma coisa, uma consciência que eu sempre trabalhei, com a consciência da respiração. Respiração, assim, fundamental para a psique. O não conseguir respirar por não ter pulmão. Porque uma coisa é uma crise de asma, que está tudo bronquial, está tudo entupido, não, congestionado, e você tem que, mas você tem pulmão. Então você consegue respirar aqui em cima, mas você não tem pulmão aqui para encher de ar. É desesperador. Então, assim, sem as redes sociais, como você falou, né, partindo da sua pergunta, sem essa questão, né, de live, de cursos, suporte de autoconhecimento, é você perceber o que está acontecendo, né? Tá difícil, mas tá difícil aqui fora. Mas e aqui dentro? Como que eu estou? Que significado que eu estou dando para tudo isso? Então, esse se conhecer para entender o que está acontecendo aqui dentro, buscando ajuda, que seja ou uma yoga, ou alguma coisa, ou uma meditação, algo que faça você se acalmar, técnicas de respiração, aquele tempinho para você, quer seja fazer uma oração, quer seja fazer uma meditação, quer seja fazer algo assim que não é que é fugir um pouco do que está acontecendo, mas permitir entrar para dentro e perceber como você está diante do que está acontecendo. E isso é possível, né? Existem essas possibilidades, aumentaram hoje para você buscar esse conhecimento e poder praticar no dia a dia. E respiração ajuda contra a depressão, contra a ansiedade, contra pânico, contra desespero, contra não conseguir encontrar uma saída. Respiração é a energia do corpo e a energia da alma. Então, se eu respirar profundamente, eu estou oxigenando meu cérebro, meu corpo, e com esse oxigênio eu tenho mais energia para continuar e encontrar soluções ou encontrar caminhos. A Paula mandou uma pergunta que você acabou de responder, que existe alguma técnica que eu possa fazer sozinha para melhorar a solidão? Para lidar com a solidão. Então, Paula, eu acho que o Emerson já respondeu, inclusive, a gente pode sugerir para vocês alguns profissionais dessa área. Existe um Instagram que é da Josi e da Denise, que chama A Arte de Respirar Consciente. E elas são renascedoras, trabalham com esse tipo de técnica que nos auxilia em todos esses desafios que a gente vem enfrentando. E o @Respirar Alma, que é da Dai Garcia, que também está começando esse projeto, incentivando as mulheres a olhar para a respiração. Então, são 3 profissionais que a gente conhece, que a gente sugere aí que você vá lá, pesquise, porque sim, respirar, como a Emerson falou, é muito importante, certo? Renata. Só uma coisinha, Tamires. Ela falou da solidão. Gente, solidão é assunto para uma outra live, porque é complexo. Porque você pode estar com um monte de gente na sua casa se sentindo solitário, e você pode estar sozinho na sua casa e estar se sentindo inteiro e com essa. O que essa solidão está me mostrar, né? E se não está conseguindo sozinho, isso vai ter um salto quântico de consciência. Bom tema para a próxima live, hein, gente? Como lidar com a solidão em tempos de pandemia. A Renata Pereira mandou: como criar uma rotina saudável? Nós estamos numa época que essa palavra rotina está muito na moda, né? Inclusive, tem algumas coisas que eu sou contra. Assim, tem que, essa palavra tem que, eu elimino da minha... Ninguém tem que nada, a gente tem o livre-arbítrio. Tá certo? Ter uma rotina nesse cenário, porque tem muita gente dentro de casa, isolado, quem está trabalhando de home office, da administração do seu tempo. O que eu percebo, a gente acha assim que home office é legal, só que eu vejo os moradores em home office.
trabalhava 8, 9 horas, às vezes se pega trabalhando 12, 14 horas em home office, né? Então, mais do que a rotina, eu chamaria de uma percepção e de uma disciplina de hora de começar, de hora de terminar. Por exemplo, o pessoal está falando, está todo mundo engordando na pandemia. Então, tá ok, toma essa consciência e vai incluir na sua rotina uma atividade física. Eu vejo o pessoal, a Jane está aí, uma médica amiga minha, ela desce, ela faz em casa, não está indo para academia, mas ela fez acontecer, ela sugere programas para o pessoal ter essa consciência corporal, né? É o tempo para estar com a família, o tempo para estar com os filhos, tempo para fazer um Zoom com a família, com os pais que estão distantes. Eu não criei uma rotina assim, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Mas algumas coisas viraram hábitos. Por exemplo, hoje eu falo com meus pais em Belo Horizonte todos os dias. Antes, a desculpa era, eu não tenho tempo. Mas como não tenho tempo? Pera lá, às vezes no trânsito, eu poderia colocar lá, a gente faz tanta coisa no trânsito, põe lá no ao vivo, estou dirigindo e vou falando. Tá certo? No banheiro, que seja. Ontem eu falei com meu pai tomando banho. Então, assim, eu falo com meus pais todos os dias. Isso não virou uma rotina, virou um hábito, né? Eu procuro o meu momento de descansar, perceber o meu corpo. Então, hoje, na minha ainda tenho sequelas de musculares, né? Minha alimentação. Eu percebi que no começo eu estava me alimentando muito mal, tomei cuidado com a minha alimentação. A percepção da bebida. Eu vejo muita gente que começou a beber todo dia para relaxar. Então, assim, é a opção que eu preciso olhar, porque essa rotina não está muito saudável. Então, assim, depende muito. Dentro disso que você falou, de criar essa rotina saudável com essas percepções, eu agora é a Tamires perguntando, né? Pegar esse gancho de novos hábitos positivos e o tema da nossa live, que é como a gente desenvolver o amor próprio em meio à quarentena. Porque não esse amor próprio bem superficial aí, talvez, que a gente escuta falar e acha que esteja relacionado a uma validação do social, a algo estético, ao tipo de corpo que você tem, a sua conta bancária. Quando eu tiver alguma coisa é que eu vou ter esse amor próprio, essa autoestima elevada. Mas observar agora nessa loucura em meio ao caos, como a gente pode criar hábitos simples de autocuidado, né? Como é esse lugar desse desenvolver esse amor próprio genuíno, simples, verdadeiro, em meio ao caos, em meio à pandemia? Como é isso para você? Uma reflexão, né? Tudo começa com uma reflexão. Para mim, a gente foi convidado a parar. E muitas pessoas, eu percebo, que foi tirado da zona de conforto. E ir para a zona de evolução é saindo de conforto. Então, em março, nós, exatamente, o que eu estou fazendo com a minha vida? A vida é efêmera, eu posso pegar, principalmente no começo, eu posso pegar esse vírus e morrer. E aí, o que vai acontecer? E quando você abre esse espaço para reflexões ou para autorreflexões, você começa a ir para um lugar que você enxerga coisas que eram importantes para você e você estava negligenciando. Só de você ter essa percepção, você já está olhando para você, cuidando de você e começando a um trabalho, mesmo que inconsciente, em relação a esse amor próprio. Porque quando eu percebo que alguma coisa me falta e eu vou atrás daquilo que me falta, eu estou fazendo por amor a mim. Né? Então, é um detalhe que eu não preciso parar e falar assim, eu não me amo, ou deixa eu ver como que eu posso fazer para me amar. O amor próprio nesse cenário, o convite para o amor próprio, ou essa
essa consciência do amor próprio, ela pode ser uma consequência do autocuidado, da autorreflexão, de você perceber, putz, nossa, eu nunca tinha olhado para isso. De repente, outras coisas que são detalhes. Não é porque eu não estou em casa, eu estou em casa trabalhando, que eu não vou me arrumar. Eu posso acordar, eu acordo de manhã, eu passo perfume, sabe? Porque eu não me arrumo para os outros. É a gente se olhar no espelho e falar, eu vou me arrumar para mim. Eu tenho feito, quem acompanha aí minha rede social, meu Instagram, eu adoro tirar foto de comida. Eu tenho feito pratos, aí a gente pensa assim, porque quando alguém vem jantar em casa, aí você faz aquela mesa, você quer fazer aquele prato, principalmente quem quer dar uma de chefe. Não é para os outros, não tem mais né? Olhar para você. É um convite de não fazer, ou continuar fazendo para pessoas que a gente merece fazer para a gente. E agora, última pergunta. Qual que é a sua opinião? Dentre todos esses seus eus, terapeuta, médico, fundador de instituto, filho, pai, que está se tornando avô, que teve uma superação, que passou, que viveu, que experimentou, experienciou o Covid. Qual que é a sua opinião sobre todo esse momento que nós estamos enfrentando? Como é que você explicaria para uma criança para nossa criança, como que é? Por que a gente está passando por isso? Fala aí! Por que estamos enfrentando isso? Olha, quê? Isso Qual também... é a sua opinião diante disso? Nossa, isso é complexo, porque cada eu tem uma forma de responder isso, né? Então, você vai pegar todos os seus eus e vai pensar que estamos em algumas crianças aqui e a explicação é para essas crianças, tá bom? Combinado? Combinado. Eu vejo o seguinte, vou falar de uma forma global, né? A humanidade precisava sair da zona de conforto, precisava ser mexido. E toda vez que a gente vai ser mexido, né? Não é fácil perder alguém. Nossa, eu morro de medo do meu pai, que é uma pessoa mais vulnerável, com mais comorbidades, vir a pegar o vírus e eu perder meu pai, como eu já atendi várias pessoas que perderam familiares. Então, é uma dor que chega a doer no terapeuta e no médico também. Né? Mas a dor precisa ser sentida. Mas, ao mesmo tempo, a humanidade precisava de um chacoalhão desse. A gente estava se perdendo completamente. A gente estava preocupado aqui com a guerra de Israel e a Palestina, com o medo da Terceira Guerra Mundial, ôncias, e nós entrávamos de gaiato. Dessa vez não, surgiu todo igual, velho, criança, pobre, rico, amarelo, heterossexual, homossexual, os livres, sabe? Os big boss, tanto diversidade, de respeito às etnias. E eu, para uma criança, ele deve ter falado assim para os filhos, assim, olha, eu vou dar um desafio para vocês. E nessa seleção é que nem Harry Potter. Tem aquele time que vai ser o time do bem. E tem aquele time que vai querer ser aproveitadores, que vai querer aproveitar da situação, que ainda está no ego egoísta. Né? E como eu acredito que tudo tem seu preço e seu ganho, preço, tudo tem o que a gente ganha e o que a gente perde. E como nós temos o livre-arbítrio, a escolha de qual vai ser o nosso saldo final quando esse jogo terminar, o grande treinador do universo falou assim, vocês estão com muitas ferramentas, então agora vamos ver esse povo usando essas ferramentas.
Eu já passei pela madrugada do ser líder, já quis bater em alguém, carinho. Eu vou chegar no domingo com saldo positivo e muito feliz no domingo à noite, por olhar para o lado cheio do copo. Teve o lado vazio? Teve, mas olhar para o lado cheio do copo. Sabe, dá desespero. A água não bate na bunda, não. A água vem para o pescoço, sabe? Porque passar por algumas situações que os profissionais de saúde passaram e ainda passam em alguns lugares é desesperador e é cruel. É cruel. Principalmente porque a gente não tem apoio dos nossos representantes. É um momento que, tudo bem, a economia é extremamente importante, mas a economia e a saúde deviam estar caminhando juntos. Agora, os nossos representantes criou uma rivalidade e, com isso, a saúde perdeu. Eu postei aí no meu stories ontem 3 gráficos e coloquei sem comentário, que são as curvas de mortalidade da Itália, que fazia um pico e caía, da Inglaterra, que fazia um pico e caía, do Brasil, que está no platô. Ele fez o pico e ficou no platô. E acham que tudo bem, que a situação está melhor e que nós estamos amarelo. Nós não estamos caindo. Só que para cair, eles fizeram 8 semanas de lockdown agora. Desabafo, porque assim, a gente está num platô. A gente não está numa situação confortável. Brasil e Estados Unidos estão se ferrando. Estão se ferrando por falta de administração e respeito a um cenário que é extremamente importante. E a responsabilidade não são deles, são de nós, que não temos, às vezes, opção para saber quem a gente coloca como os nossos representantes. Não estou fazendo também apologia política nenhuma, porque quem me conhece sabe que eu não... O descaso que nós estamos dentro desse cenário. O espaço é seu. Essa casinha é nossa. Amigos e amigos, estamos chegando ao fim da nossa live. Infelizmente, o Instagram ele deixa a gente ficar aqui só por uma horinha. Para vocês que estão nos acompanhando, deixa aqui nos comentários uma palavra, que é o resumo dessa live, para a gente ler aqui um pouquinho para o Emerson o que fica de aprendizado por hoje. Eu esqueci de perguntar uma dúvida que uma pessoa mandou e eu esqueci de te mandar. É assim, ó. A Kênia Silva mandou perguntar: como é que você está conseguindo se manter distante da sua irmã amada e querida e maravilhosa há tanto tempo? Ai, ai, essa querida. Mas não precisa responder, só manda aí, só manifesta o seu amor por ela, sua carícia e reconhecimento, porque já me deu aqui um minutinho, então, antes de eu te passar a palavra, eu quero muito agradecer a sua energia, seu amor, seu investimento em trazer tanta profundidade numa live, assim, você é muito amado. Um beijo.